Olá para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Mais uma edição do Perspectiva aqui na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no ar. Bom, nós estamos com esse projeto aqui, do Perspectiva, já vai quase para um ano de programas debatendo vários assuntos. A gente inicialmente começou debatendo a pandemia do novo coronavírus e várias questões que surgiram com ela. No entanto, outras questões da sociedade continuaram existindo, continuaram também demandando atenção e dividindo atenção, infelizmente, com a pandemia. Um desses assuntos é a violência contra o público LGBT aqui em Mato Grosso do Sul e, naturalmente, infelizmente, também em todo o Brasil. Mas a Subsecretaria de Políticas Públicas voltada a essas pessoas lançou uma cartilha no final do ano passado com uma série de orientações, material bastante informativo, e quem vai conversar com a gente para falar um pouco mais sobre essa cartilha informativo com um material bem legal é o Leonardo Bastos, ele que é o subsecretário de Políticas Públicas LGBT Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Thiago. Boa tarde. Obrigado pelo convite, dessa oportunidade de falar desse tema tão importante. Bom, o nome da cartilha eu anotei aqui. É Cartilha de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. Antes da gente começar nesse assunto, queria que você tentasse definir para mim, eu dei uma lida na cartilha também, o que é a LGBTfobia. Então, nós conhecemos, assim, esse termo utilizado como homofobia inicialmente, né? Então, depois entendendo, quando a gente fala de LGBTfobia, nós falamos da violência que a população de lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transexuais e outras expressões sofrem. Então, a LGBTfobia é para nos lembrar que, por exemplo, nós, homens, gays e cis, nós sofremos a violência de uma forma, as mulheres lésbicas de outra forma, e as pessoas trans, que são as que mais sofrem violência, elas sofrem de outra forma. Ou seja, essa violência, ainda que seja comum em razão da nossa orientação sexual e da nossa orientação de gênero, para cada uma dessas letras, para cada uma dessas identidades, ela se organiza de uma forma específica. Então, esse termo LGBTfobia ou violência LGBTfóbica, ele abrange todo, infelizmente, esse guarda-chuva de violência que a nossa população é submetida. No início dessa cartilha, já que vocês elaboraram, que a Subsecretaria elaborou, eu achei muito legal que, nas primeiras páginas, tenta falar um pouco dessa construção de identidade de cada individualidade, né? Que tem várias questõezinhas, como sexo biológico, sexualidade, orientação sexual, gênero e a identidade de gênero. Tudo isso junto acaba formando a identidade da pessoa. E muita gente às vezes não entende isso, né, Leonardo? Exato, porque assim, a nossa criação, né, esses temas dentro da sociedade de uma forma geral, eu sempre falo, ainda não pertencem ao churrasco ou à macarronada de domingo pré-pandemia, né? Então, não é algo que está no dia a dia das pessoas. Então, a gente passa pelo processo de escolarização, aqueles que têm a sua oportunidade, muitas vezes esse tema não é tratado na escola, ainda que isso seja um tema transversal garantido na LDB. Então, na sua família, esse tema muitas vezes não é tratado, a não ser que alguém atue com esse tema ou tenha informação ou acesso. Mesmo aqueles que chegam à educação superior, grande parte dos acadêmicos também não vão ter essa informação. Você vai para o mercado de trabalho, enfim, você vai ter a sua vida social sem ter uma informação correta. Então, você tem a própria internet, a mídia de uma forma geral, mas nem sempre da forma mais pedagógica de compreender isso, né? Então, para falar de combate à LGBTfobia, a gente tem que partir de alguns entendimentos ou alinhar alguns conhecimentos sobre a sexualidade humana de uma forma geral, que ainda que todos nós vivenciamos a nossa sexualidade, a parte, né, da natureza humana, infelizmente os espaços de informação e de formação adequada, eles ainda são restritos. Então, todos os nossos materiais, eles começam desse ponto de partida, né? Afinal, o que é LGBT, o que é LGBTfobia,
como essas identidades elas se organizam para que quem tem acesso a esse material, ainda que seja LGBT, né? Às vezes a sociedade, de uma forma geral, ela tem a ideia que o fato da pessoa se declarar LGBT, ela tenha conhecimento para explicar o que é orientação sexual, identidade de gênero. Então, nós estamos nessa mesma sociedade que não nos informou, no nosso caso, inclusive, de forma mais pedagógica e científica sobre a nossa existência. Bom, como eu falei no começo, esse é um assunto que sempre exigiu a atenção da sociedade, apesar de nem sempre a sociedade ter dado esse assunto. Aí veio a pandemia e começou uma disputa de questões aí no nossos fluxos dentro da sociedade. E eu acredito que com a pandemia, ainda mais que a questão da violência, que é um dos pontos fortes da cartilha, tem sido uma questão que pegou, né, nesse quase não, nesse mais de um ano que a gente está enfrentando o coronavírus, né? Exato, assim, a pandemia ela vai aprofundar vulnerabilidades de cada um de uma forma, né? Então, assim, a população LGBT, o Fica em Casa, não só coloca a possibilidade de quem dentro de casa consegue manter o distanciamento, consegue se organizar, consegue sustentar, consegue, enfim, estar em home office, que é um desafio para todos nós, mas a população LGBT, mesmo que ela tenha aqueles que trabalham e que tiveram a possibilidade de trabalhar em casa, nem sempre o espaço doméstico lar vai ser aquele ambiente de acolhimento. Então, muitos LGBTs, eles não vão ter uma compreensão ou boas relações familiares, né, ou com as pessoas que eles moram. Então, várias pesquisas apontaram o aumento do sofrimento dessa população LGBT e também do desemprego, né? Porque, assim, grande parte dos LGBTs, eles não estão em empregos formais, eles estão em empregos informais, que foram aí os primeiros atingidos pela pandemia, né? Então, a população LGBT, ela já sofre de uma grande violência psicológica, que impacta na sua subjetividade. Então, nós tivemos aí o principal relato, além, obviamente, da empregabilidade, foi também a preocupação com a saúde mental, porque os espaços de socialização que serviam um pouco de acalento, né, para grande parte da comunidade LGBT, com a pandemia, esse espaço não mais existiu. Então, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, os projetos ou iniciativas para o atendimento psicológico online, por exemplo, eu quero citar uma ONG de referência aqui no estado, que é a Casa Satini, ela triplicou o número de atendimento para poder dar esse suporte, esse apoio à população LGBT neste momento. É claro que todas as pessoas tiveram a sua saúde mental afetada, isso é importante dizer, mas aqueles que já sofrem a violência cotidianamente, no momento de pandemia, isso se intensifica ainda mais. Bom, a cartilha, ela que vocês criaram, que está disponível gratuitamente aí no site da Secretaria, ela é muito informativa e também acaba até incentivando a questão da denúncia em casos de violência doméstica. Infelizmente, a gente tem que lidar com essas situações e a denúncia, pelo que eu li, pelo que eu entendi também, você pode falar mais um pouco sobre isso, Leonardo, é ainda uma ferramenta muito importante de combate aos agressores, né? É a nossa principal ferramenta, né? Então, nós temos hoje nos campos do SIGO, assim, né? Para quem não entende isso, são os registros que a nossa polícia militar ou civil, sistemas, corpo de bombeiros acessam. Hoje nós temos... Aquele sisteminha que é registrado BO. Exato, assim, é aquele sistema lá para quem vai fazer o boletim de ocorrência. Então, lá nós temos, é importante divulgar isso amplamente, os campos de nome social, orientação sexual, identidade de gênero, ou seja, eu como homem gay, por exemplo, se eu sofri algum tipo de violência, ou que seja para uma outra situação, eu informo ali a minha orientação sexual, identidade de gênero. Por que isso é importante? Para a construção de dados da violência da nossa população. E mais importante que esses campos, que são autodeclaráveis, né, não é? O campo está disponível para todo cidadão sul-mato-grossense, não quer dizer que ele tenha que fazer essa informação. Mas nós temos lá a motivação desse crime. Então, por exemplo, às vezes eu sofri
uma lesão corporal ou uma injúria, mas foi em razão do quê? Foi em razão da minha identidade de gênero, da minha orientação sexual. Então, hoje, né, no SIGO, nós temos ali, dentro da motivação, a opção de homotransfobia, que é o termo assim utilizado na decisão do STF, que equiparou, né, a homotransfobia, o que nós chamamos de LGBTfobia, aos crimes de racismo. Então, é fundamental que as pessoas elas possam ser encorajadas e acolhidas para que elas registrem a denúncia, e também não só quem passa por homofobia, por LGBTfobia, enfim, de uma forma geral, mas que você possa também, se você tiver contato com alguém que sofreu algum tipo de violência, ser aquela pessoa que faça esse encorajamento. Qualquer um de nós, numa situação de violência, nós ficamos vulneráveis. Então, a gente precisa da nossa rede de apoio, dos próprios agentes do Estado para fazerem isso. Sem a denúncia, não há responsabilização desses agressores. Então, nós vivemos, infelizmente, um período muito longo sem uma proteção legal adequada para a população LGBT. Hoje nós temos, né, quase 1 ano e meio essa proteção legal e nós estamos aí fazendo com que isso seja compreendido para a população LGBT. Grande parte dos nossos agressores, eles sempre falavam, diziam, não, isso não vai dar em nada, né? Sim, isso é crime e tem as sanções, tem toda a apuração que é feita. Então, a gente vive esse momento de também ensinar a população LGBT de que a denúncia dela, diferente de outros períodos, não é que não daria em nada, não era um crime tipificado, né? Então, as sanções eram muito mais brandas, né, Tiago? Então, hoje não, hoje é um crime, está tipificado, e é fundamental que a gente denuncie. E todo esse processo, né, tanto da investigação quanto de uma possível demanda judicial que venha existir, ele é muito doloroso, mas ele acaba exigindo uma força e resistência, né, de quem acaba fazendo essas denúncias. Com certeza, né? Assim, eu sou psicólogo e sou pedagogo, né? Assim, a minha formação. Nós vivemos na violência desde sempre. Para nós não é uma novidade, né? O que acontece é de que, como a gente sofre uma violência sistemática, estrutural, o que eu quero dizer com isso? Né? Nós, homens gays, enfim, a gente é chamado de viadinho desde os 5, 6 anos na escola. Então, para a gente sobreviver, né, preservar a nossa saúde mental, os nossos projetos de vida, nós acabamos naturalizando essa violência. Né? As pessoas trans, a violência é muito mais cruel. Normalmente, a violência física acontece com as pessoas trans, até, enfim, infelizmente, aos assassinatos, mortes, ou também, né, eles perdem a vida por não poderem acessar esses direitos. Então, até a gente compreender que a violência psicológica, que ameaça, são violências tipificadas, né? Mas nós vivemos uma fragilidade tão grande, dependendo do apoio que a gente tem. É importante lembrar que, diferente de outros grupos, né, e todos sofrem isso em comum, como mulheres, idosos, quilombolas, enfim, várias outras, né, populações vulneráveis, de que dificilmente nós temos o apoio familiar para realizar as denúncias, para fazer com que a nossa denúncia vá à frente, né? Então, esse também é um grande desafio nosso, né? Então, nós temos aí articulado com outras redes, outras ONGs, como eu citei, para que a gente possa, no primeiro momento, fazer o acolhimento dessa vítima, né? Para que ela possa entender os direitos dela e decidir com tranquilidade, com autonomia. Dentro de todo esse processo, acho que saber os seus direitos é um passo importante para você poder exercer a cidadania e até nessas situações. E a cartilha, ela explica muito bem também sobre como que deve ser a abordagem de agentes de segurança, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, ao atender a essas pessoas, né? Exato, assim, é um trabalho, eu falo que a cartilha é um guia de orientação, tanto para a população de uma forma geral, mas com os operadores da segurança pública, né? Então, nós assinamos essa cartilha com a Sejusp, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros,
Defensoria e Ministério Público Estadual, olha, tantos órgãos aí, para que a gente pudesse ter um alinhamento da nossa linguagem e desses procedimentos, né? Então, nós temos a cartilha, ela foi um primeiro passo, e paralelo a isso, com cada uma das corporações, em especial a Polícia Militar e Civil e Corpo de Bombeiros, estão sendo desenvolvidos, para além das disciplinas que eles já tinham de relações de gênero e combate à LGBTfobia, cursos e treinamentos específicos para que esse policial, né, civil militar, ou esse bombeiro militar, ele esteja preparado, se sinta preparado, esteja treinado, para que ele possa fazer o melhor atendimento a esse cidadão LGBT+, que chega em qualquer uma das nossas unidades, né? Então, isso é um processo cultural, né? Esses profissionais, eles estão inseridos na mesma cultura heteronormativa, machista, sexista, infelizmente, que a gente ainda vive, e ele também precisa de informação e treinamento para quebrar paradigmas, né? Mas, de uma forma geral, nós temos relatos aí, desde a decisão do STF, de um bom atendimento da Polícia Civil e Militar. É claro que sempre é preciso aprimorar, e a gente tem feito isso articulando ações, né, permanentes, porque a educação continuada desses temas é uma ação permanente, para que a gente possa oferecer o melhor atendimento à população LGBT que chegue numa delegacia ou que acione o 190. E acho que saber disso, você até falou, faz pouco, né? Que quando vai lá no sistema SIGO, que é o que o policial, agente de segurança, vai registrar essas informações, a pessoa também saber que no atendimento que ela vai receber no policial civil, por exemplo, que há um campo específico para a tipificação do crime pelo qual ela sofreu, que há um campo para o nome social e que precisa ser cobrado a utilização correta, preenchimento correto aí desse termo. Exato. Novamente, são duas perspectivas. Informar a população LGBT+, para que ela possa informar. Eu não posso te afirmar, nós estamos num processo de treinamento, né? Essas alterações do SIGO são recentes, que todos os nossos operadores de segurança, eles conhecem esses campos, não só conhecer. Para mim fazer o preenchimento correto, eu preciso entender os conceitos de nome social, de orientação sexual e de identidade de gênero, por exemplo. Né? Também a importância da cartilha, né? Que ela, acho que numa linguagem muito fácil para todo mundo, explica muito bem essas questões, né? Exato, e nós temos ali, né, os templates, os prints dos campos, né? Então a gente queria que isso fosse algo para que o LGBT pudesse ter no celular, inclusive, que numa situação em que aquele policial, enfim, não esteja atualizado sobre isso, ele possa com muita facilidade mostrar mesmo, assim, pegar o celular e dizer, olha, está aqui a informação, é dessa forma que é feita. É claro que nós entendemos que, enquanto governo do Estado, a obrigação de capacitar esse policial é nossa, mas isso leva um tempo. E aí, no guia, nós temos ali o passo a passo de como deve ser feito, de quais são as abas, né, num trabalho aí em parceria com a Sejusp, para que essa informação tivesse facilitado ao extremo, principalmente para a população LGBT. E a nossa expectativa e o retorno positivo que a gente tem recebido é que isso tenha facilitado bastante para que a população ela possa acessar da forma adequada esse sistema de informação quando ela vai fazer algum registro. Tem essa cartilha, né, que a gente já conversou um pouco sobre ela. No comecinho eu falei que existiram outros materiais produzidos por vocês, entre eles uma cartilha que explica o direito de pessoas trans. Eu também li um pouco dela, Leonardo, e ela assim, é muito beabá também, o que é muito importante para que essas pessoas conheçam seus direitos e também saibam cobrá-los, até na questão de alterações do documento de identidade. Isso para vocês, por que surgiu a necessidade de produzir esse documento aqui no nosso estado? Nós, por exemplo, grande parte dos direitos das pessoas trans são direitos recentes, né? Então, o Estado de Mato Grosso tem algumas normativas, a União e como também algumas decisões do STF. Então, eu digo que a principal demanda e dúvidas
da população trans é a retificação no registro civil, né? A decisão do STF determinou que não precisa de um processo judicial, de uma decisão judicial, portanto, para essa retificação. Só que é um processo que envolve uma série de documentos do qual a pessoa precisa acessar, imprimir e levar no cartório. E aí são informações nem sempre acessíveis à nossa população, né? Então, a nossa cartilha para as pessoas trans é um guia bem operacional mesmo, com passo a passo, para que ela possa saber onde ela emite todas as certidões necessárias, quais são os caminhos, aonde ela deve procurar e pós-retificação também, quais são os outros caminhos que ela tem que fazer para a troca desses documentos. Não é automático, né? Assim, eu faço a retificação do meu registro civil. Posterior a isso, eu tenho que solicitar também a atualização, vamos dizer assim, de todos os nossos documentos, da minha carteira de trabalho, do meu CPF, da minha CNH, enfim, de todos os documentos oficiais que eu precise, tanto aqueles que eu já tinha ou outros que eu vou emitir pela primeira vez. Outra cartilha produzida por vocês, o nome é interessante, que ele traz duas questões também que formam a identidade das pessoas, que é a cartilha LESB. Pronunciei correto o nome da cartilha, Leonardo? Pronunciou, é esse mesmo. Então, e, a cartilha... Pode falar. Eu ia falar assim, que a questão das mulheres lésbicas e das mulheres bissexuais, dos homens também bissexuais, às vezes, eu pessoalmente já vi, às vezes as pessoas não entendem, acham que é, sei lá, falta de vergonha, até vergonha na cara, às vezes, né, que isso não existe, mas isso também é uma questão muito latente na nossa sociedade, né? Exatamente, né, assim, se a gente pensar, o senso comum, ele sempre vai discutir a sexualidade dos outros a partir, normalmente começa, não, eu acho, né, assim, e aí a gente tem que achar sobre nós mesmos, né, sobre o outro, cada um vai ter uma vivência da sua própria sexualidade, né, então a bissexualidade é uma das orientações sexuais, tanto para homens como mulheres. O que nos motivou a fazer a cartilha de mulheres lésbicas, em razão de todo o desafio também de que forma não só a LGBTfobia, mas o machismo também incide, né, o sexismo, enfim, incide de uma forma mais violenta sobre essas mulheres. Então, mulheres lésbicas e bissexuais, elas sofrem ao longo da sua história estupros corretivos, né? Então, uma violência brutal na ideia de que se ela tiver um sexo com alguém, com um homem cis, no caso, né, um homem heterossexual cis, ela possa acender um desejo, ou seja, é uma das violências assim mais cruéis que nós conhecemos. E aí nós temos uma outra situação. As mulheres lésbicas e bissexuais, e as mulheres, né, cis ou não, mulheres trans ou mulheres cis, lésbicas e bissexuais, elas têm uma dupla proteção local e legal, né? Assim, em que sentido? A Lei Maria da Penha também há casos previstos que ela possa recorrer ao atendimento. E às vezes a gente pode pensar, por que elas têm duas proteções, duas legislações? Porque elas sofrem mais violência, né? A violência doméstica é uma realidade das mulheres de uma forma geral, sejam elas mulheres cis, LGBTs ou não, no nosso país. Então, essa cartilha explica também todo esse nuance, também trazendo informações em relação à violência doméstica que essas mulheres, infelizmente, ainda sofrem. Bom, temos ainda aí um caminho a percorrer enquanto sociedade para entender e aprender a respeitar todas as questões. Leonardo, a gente está caminhando aqui para o final da nossa edição do Perspectiva. A gente conversou bastante sobre direito e como essas pessoas devem também procurar atendimento. Dá para a gente enumerar aqui algum ou alguns canais importantes de denúncia ou algo nesse sentido? Eu penso que hoje a subsecretaria é o melhor caminho, né, porque é o caminho mais rápido e mais ágil, né? Então, a subsecretaria, como a gente está no período de pandemia, ela está com atendimento por agendamento. Então, nós temos o site ali, dentro dos canais do governo do estado, que é o site da CECID, né? Então,
que você pode acessar todo esse nosso atendimento, né? O nosso telefone também, para toda informação e orientação que você precisar, nosso telefone principal é o 3316-9191. Além disso, o Disque 100, que é um canal de denúncias 24 horas do governo federal, você pode ligar também, que nós receberemos essa denúncia para dar todos os encaminhamentos. Em caso, né, de violência eminente, você está correndo risco, ligue 190, né? Esse é o principal caminho. Além disso, você tem os canais do Ministério Público e da Defensoria Pública, canais virtuais, que às vezes é muito mais fácil para que a pessoa possa acessar, que na nossa cartilha é tão bem detalhada, né? Então, a gente tem feito uma ampla divulgação, mas esses são os principais canais que essas pessoas LGBTs, não só que estão sofrendo violência, o ideal é que a gente também possa ter conhecimento para que numa situação dessa a gente esteja mais preparado para pedir o auxílio necessário. Bom, reforçando mais uma vez, então, o telefone da Subsecretaria de Cidadania do Governo do Estado é o 3316-9191, mas as pessoas também podem, é um número nacional também, depois encaminhado, o Disque 100, que vai repassar a denúncia aí para o pessoal do governo. Leonardo, cartilha, a gente falou bastante dela, mas elas estão disponíveis gratuitamente também no site do governo, né? Da Secretaria. Exato. Nos nossos sites, nós temos todas elas disponíveis, né, para download. Além disso, muitas pessoas preferem, assim, né, as redes sociais. Então, você pode buscar a SubLGBT MS, tanto, né, em todas as redes sociais aí conhecidas, tanto no Instagram como no Facebook, e nos pedir os caminhos, os links, informações, o jeito que cada um achar mais fácil. É isso aí. Bom, então nós conversamos nessa edição do Perspectiva com o Leonardo Bastos, ele que é subsecretário de Políticas Públicas LGBT em Mato Grosso do Sul. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Perspectiva. Eu agradeço a oportunidade, a TV Assembleia, né? Espero voltar mais vezes falando de outros projetos e de outras ações. É isso aí. Para você que nos acompanhou e quiser rever essa entrevista, pegou aí no finzinho, ou que quiser rever outras edições do Perspectiva, basta acessar o nosso canal do YouTube, o link vai aparecer aí na tela, né, que é o youtube.com/Assembleia Legislativa de MS. Você pode procurar também no YouTube, só dar um Google lá, YouTube Assembleia de MS, que você vai encontrar também. Também estamos no canal 9 da TV a cabo, em Campo Grande e em Dourados. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Tchau!